Jair Lage, seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, que prazer ter você aqui com a gente nesse podcast, O Segredo das Vendas. A gente tem feito esse podcast para ajudar empresas e profissionais a melhorarem seu processo de vendas de alguma maneira. Aliás, tem sido um propósito de vida meu, né? Realmente ajudar empresas e profissionais a melhorarem seu processo de vendas de alguma maneira. Tá? Seja muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui. Um prazerzaço mesmo conversar contigo. Um profissional do seu quilate aqui. Certo? Melhora demais aqui a nossa audiência do nosso podcast, meu amigo. Que isso, cara. Para mim, vou misturar duas palavras aqui. É uma honra e um prazer estar aqui, né? Um prazer não só estar contigo, mas falar sobre vendas. Para mim é um prazer. Estar contigo aqui é uma honra, né? Estar com você, com a sua audiência também. É uma honra muito, 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 muito grande. Vamos lá, cara. Jaile, você, cara, você engenheiro. Porra, um engenheiro que cai dentro do processo de vendas, um engenheiro que já tinha que tava seguindo uma carreira dentro do processo de engenharia. Cara, o que te fisgou, cara? Conta pra mim, o que te fisgou quando você olhou e falou assim, cara, é isso, eu vou mudar a minha direção. O que te fisgou, cara, no processo de vendas? Cara, você sabe que, assim, eu me considero, e eu já me considerava já um vendedor antes, né? Desde uma entrevista de emprego, eu já sabia, eu já tinha isso em mente, que aquele momento é um momento de vendas. Né? Naquele momento, eu estou tentando me vender ali para aquela pessoa que está me entrevistando, e aquela pessoa que está me entrevistando, ela também, por sua vez, né? Ela também está vendendo a empresa dela a ponto de me atrair para aquilo. Né? Então, eu sempre enxerguei a vida como momentos de venda. Realmente. A gente está negociando com o mundo à nossa volta o tempo todo. O tempo todo, você tenta exatamente. O tempo inteiro você está negociando. Então, eu já enxergava isso, de certa forma. Eu, em 2020, foi o meu primeiro contato direto mesmo, né, com vendas. Né? Foi eu não tinha a pretensão assim, de seguir uma carreira de vendas na parte. Né? Quando o bichinho de vendas me picou, ele me picou por motivos diferentes, né? Eu trabalhava na Wiser Educação, né? E eu trabalhava como gerente de projetos. Né? Eu fui gerente de projetos por mais de 10 anos. E ali, na ocasião, eu era gerente de projetos na parte de TI, né? De tecnologia. E ali, cara, surgiu uma oportunidade, né? Num projeto que a gente estava lançando de vendas, né? Na WhatsApp, de eu fazer vendas, de eu vender, né? Só que eu tive que pedir autorização e tudo mais. Só que, respondendo diretamente a sua pergunta, qual que era o meu objetivo ali? Meu objetivo era... Na verdade, eu tinha dois objetivos. O primeiro era fazer uma renda residual, né, mesmo, uma renda extra, de forma que eu pudesse aproveitar aquilo curtindo em família. Sabe? Era uma renda direcionada. Era uma renda extra direcionada, a gente tinha foco. Né? E me destacar de forma que eu pudesse trabalhar diretamente com o nosso presidente, que era o Flávio Augusto. Né? Em 1 mês e meio, essa meta já estava batida, eu já tive que mudar as metas já. Caramba. A gente estava conversando no back-office sobre isso, né? E qual é o próximo passo? É isso, né? Porque a gente bate a meta e fala, qual é o próximo passo? Eu achei isso muito legal, né? E eu acho que o processo de vendas dá pra gente justamente essas possibilidades, né? De serem infinitas, né? O processo de vendas, eu não consigo ver um limite, certo? Para o processo de vendas. Não. Porque se o processo de vendas é a forma como a gente se relaciona com o mundo à nossa volta, a gente está vendendo ideias, projetos, relações, produtos, serviços. Qual que é o limite disso? Né? E isso, quando você fala isso, para mim, fica mais gostoso de entender o processo de venda. Um processo de vendas que, na maioria das vezes, é marginalizado, né, Jair? Marginalizado, né? Assim, pô, como é que um cara, um gerente, certo? Um cara que está dentro da área de planejamento de projeto, um cara que é engenheiro, o cara foi para vendas, certo? Puta merda. Agora, cursinho de inglês. Vender cursinho de inglês? E é importante, né, Jair, para você falar aqui, hoje qual é a sua posição na empresa hoje? Certo? Ou seja, até você estava dentro da área de TI, viu uma oportunidade de melhorar a sua negociação com o mundo à sua volta e melhorar uma renda. E qual é a sua posição hoje na empresa? Hoje eu sou head de vendas, né? Hoje eu sou líder de vendas, a gente tem uma equipe de vendas. Eu, por exemplo, em 1 ano e meio, eu bati todas as metas que a gente tinha até o nosso estágio máximo de vendas, né, lá na WhatsApp. Né? Mas é interessante, qual o limite, né? O limite é humano, né, cara? O limite é o limite em que bate a cultura. Né? Então, ou seja, se você chegou num limite que você não consegue mais disseminar cultura, se você chegou num limite que você não consegue mais disseminar exemplo, se você chegou num limite em que você não consegue formar pessoas novas. Se você esbarra nesse limite, se você chegou num limite que você não quer se sujeitar
a determinadas atividades que você precisa fazer. Se você atinge esse limite, você atingiu o limite de vendas. É isso. É humano. É humano. É humano. E é o trabalho mental o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Eu acho que é o seguinte, é onde você decide, de uma maneira consciente ou inconsciente, desistir. Porque eu acho que enquanto você não desiste, não tem limite para esse processo. Enquanto você consegue enxergar próximos passos. Né? E eu acho que é legal, né? Porque você hoje é um cara que está perto de pessoas muito, muito incríveis do processo de vendas, pessoas que já são milionárias dentro do processo de vendas, e que talvez essa relação que você tenha é que realmente o limite é você que impõe. Porque eu cheguei ao Flávio Augusto, por exemplo, chegou, né, ao milhão ou bilhão, ele poderia estar parado, ele poderia estar não entregando mais. E eu acho que quando a gente muda a perspectiva não só do dinheiro e começa a treinar pessoas, construir empresas, né, ter outras metas, mais uma vez, a minha negociação com o mundo à minha volta não para, porque não é só para mim, é para o nós, não é só para o eu, é porque eu estou construindo. Né? E aí vai mudando, né? Vai mudando essa relação, né, de crescimento. Hoje, por exemplo, eu, dentro da humildade que eu tenho em relação à pequenez que eu tenho como empresa hoje já não é mais para mim. Não é o eu, não é o Floriano. Já é para o nós, cara. Já é para o nós. É para as pessoas que estão ali dentro, é para os meus clientes, para ver um cliente super feliz em estar subindo o faturamento de alguma maneira, seja através do digital, seja através, né, de uma orientação de assessoria do processo de vendas. E eu começo a entender que, como não é mais para mim, é para o nós, o meu campo de visão, certo, em relação às possibilidades, elas são infinitas dentro do processo de vendas, porque não é mais eu no processo. Talvez o eu, ele já até chegou, certo, no momento em que agora, certo, eu vou crescer junto com outras pessoas. Eu sozinho não cresço mais, então eu preciso agregar outras situações dentro do meu processo de vendas para continuar crescendo. Acho que essa visão é muito clara onde você trabalha, não é, Jair? Muito, cara. E assim, obviamente, tudo que eu disser aqui é o que está dentro de mim. Né? Quando você espreme uma laranja, o que sai dela é suco de laranja. O que tem dentro dela é laranja. Então, o que eu vou espremer aqui é o que está dentro de mim. E eu sou muito grato às pessoas que passaram, né, na minha vida e influenciaram, né, pouquinho ou muito, né, de certa forma. Porque eu acredito que o mérito, né, de um vendedor de sucesso, de um profissional de sucesso, de uma pessoa, né, de sucesso, ela de fato transbordar tudo de bom que ela teve, né? Ou seja, é ela transbordar tudo que foi investido na vida dela. Entendeu? Então, tudo que eu disser aqui é um transbordo. Uhum. Eu tô assim, humilde e sensato sabendo disso, né? Sem arrogância. Mas eu acredito o seguinte, entrando diretamente na pergunta, eu acredito o seguinte, quando o empresário ele entende que o maior projeto social da pessoa jurídica é o lucro, matou, acabou. O maior projeto social da empresa é o lucro. Se ele entende dessa forma, tá feito. Você vai, de fato, construir algo para o seu entorno. Obviamente, a gente não tem o poder de mudar o mundo, mas a gente tem uma influência num pedaço disso. Exato. Né? Então, ou seja, quando você entende quando o empresário ele entende essa matemática, eu não digo nem só o empresário. Eu digo que quando o líder ele entende isso, quando o liderado que está buscando, porque assim, o liderado que não está buscando liderança, não adianta ele entender porque ele não vai colocar em prática isso. Mas quando um líder ele consegue entender isso e aplicar, buscando a liderança, né, até o liderado, ou seja, ele consegue maximizar isso de forma que ele coloca em prática. Aí ele transborda. Sensacional, cara, sensacional. E, Gelé, o bate-papo hoje, ele traz um conceito muito importante dentro do processo de vendas que eu acredito que quando a gente olha para o universo omnichannel, ou seja, tudo que está em volta do processo de vendas hoje, e eu acho que hoje é uma dificuldade muito grande do empresário, do próprio executivo de vendas, né, do profissional de vendas entender um pouco isso, de que a gente tem diferentes tipos de prospecção, que a gente tem que estar trabalhando com diferentes tipos de processos de vendas. Os processos de vendas hoje eles são extremamente variados e a gente tem que se adaptar muito bem. Costumo dizer também, já não sei se você concorda comigo, não é o processo de vendas que está mudando, o que está mudando é o hábito de consumo. E à medida que o hábito de consumo muda, a gente adapta o processo de venda a essa realidade. Sim. A gente vai adaptando essa nova realidade. Né? Foi interessante a pandemia, acho que todo mundo já fala, está saturado de falar sobre isso, mas a pandemia eu acho que foi uma interseção muito interessante, não no processo de vendas, mas na forma como o ser humano consome. Uhum. E aí, o que eu percebi,
certo? Dentro desse ambiente, era que algumas empresas não conseguiram adaptar o seu processo de vendas a esse novo formato de hábito de consumo e passaram por grandes dificuldades ou até quebraram. Mas porque não adaptaram o processo de venda a esse hábito de consumo. Né? E outras empresas que já, certo, muito próximas de não entender o que aconteceu, porque eu acho que é surreal dizer que aquela pessoa estava preparada para aquele ambiente. Mas eu acho que as empresas que conseguiram rapidamente adaptar, né, a adaptabilidade do processo de venda a esse novo formato de hábito de consumo, consegue efetivamente ter mais, ou conseguiu, ou está conseguindo ter mais sucesso. Eu acho que o segredo até da longevidade do ser humano, né, da sociedade, é a adaptabilidade. Né? A sociedade que não se adaptou a novas realidades, em algum momento ela se extinguiu. O animal que não se adapta a uma nova realidade climática, ele vai ser extinto. Né? Então, assim, essa relação com o processo de vendas, para mim, ela é muito clara, de que a gente precisa se adaptar o tempo inteiro ao processo de compra, não ao processo de vendas, porque aí, mais uma vez, tá ali, né? Tá com eles a bola, não tá comigo. Então, se muda o processo, o hábito de compra, é através das redes sociais, é através... a gente volta para o e-mail marketing, mas com o e-mail marketing um pouco mais profissional. Dificuldade, por exemplo, que eu encontro muitas vezes, Gélia, de profissionais que estão em mentoria comigo, o comprador não me atende mais. Ele não te atende mais porque ele está fazendo reunião online, cara. Ele não te atende mais porque ele está precisando entender um pouco mais sobre aquilo que você entrega e não querer que você apresente portfólio para ele. Então, essa adaptabilidade é onde eu vejo mais dificuldade. E, cara, você é um fera no Inside Sale. Você é um cara que hoje vive dentro desse ambiente, é um cara que constrói, né, ou construiu todo esse sucesso que você acabou de falar dentro desse ambiente. E eu queria que você falasse um pouco sobre, sabe, Inside Sale hoje, dentro desse ambiente de prospecção, qual é a relevância dele hoje dentro do ambiente de prospecção quando eu olho para essa adaptação ao novo hábito de consumo? A relevância é total, né? Você imagina o seguinte, no período da pandemia, porque assim, né? Eu não sei o que foi mais impactante, se foi o período do início da pandemia ou se foi o pós. Por quê? O início, ele foi um rompante, né? De repente era preto e ficou branco. O pós, ele cinza, que horas que acabou? Né? Que horas que passou? Foi quando? Ninguém tem esse foi quando, né? Foi orgânica, né? E o Inside Sales, ele é muito importante você ter todos os canais de vendas funcionando. Mas funcionando bem. Não adianta, por exemplo, você querer ter todos os canais de vendas funcionando se você está com vários canais de vendas com várias deficiências. Né? Não adianta você ter vários canais. O Inside Sales ele é interessante porque ele, com puramente variáveis humanas, você já consegue colocar o Inside Sales para funcionar. Então, por exemplo, no período da pandemia, que foi assim, né? Foi preto para o branco, né? Você conseguia colocar um Inside Sales, se você tem uma cultura forte de vendas, você conseguiria colocar o Inside Sales para funcionar assim. Principalmente se você já tinha um ambiente digital, né, já bem construído. Ele acaba que ele fornece um insumo, né? Ele fornece aquilo, né? E depois? Depois também. Depois, mesmo no cinza ali, se você não tinha um Inside Sales, óbvio que não é simples e rápido se você não tem cultura. Né? Aí você vai no mercado e busca. Né? Mas, ainda assim, você construir é simples. Pode não ser fácil. Mas nada é fácil, né, cara? Pode não ser fácil. Porra. Mas é simples. Ainda mais quando você tem o know-how. Né? É simples. Ele é 90% humano. O processo e gente. Né? Então, o setor de Inside Sales ele é muito, muito relevante porque ele, por exemplo, trabalha um lead, um contato que o teu digital não conseguiu. Não conseguiu. E quando você tem ali no Inside Sales só técnica, você vai ter um cara no Inside Sales frio. Telemarketing. Telemarketing é proibido a palavra telemarketing no Inside Sales, cara. Não pode, cara. É proibido. Não pode falar telemarketing no Inside Sales, cara. Por quê? É puramente técnica, né? Então, ali você entrega um script, contrata uma pessoa, faz um treinamento e vai. Aí é um processo frio, vai te dar algum resultado.
mas não vai maximizar seus resultados na potência que pode entregar, quando você consegue, por exemplo, envolver cultura. Porque a cultura ela vai agir em dois processos, né? Em 2 pilares, vamos dizer assim, que é você despertar a fome naquele teu intraempreendedor, que você tem que fazer com que aquele cara ele não seja um discador de telefone. Né? No Inside Sales ele precisa ser, né? Esse cara ele precisa ser um intraempreendedor. E você precisa, não é dar uma palestra para ele, você precisa, aos poucos, construindo isso nele. Então, por exemplo, você vai construir 2 pilares nele. A fome, você vai lembrar, né? O que você está lutando, o que você quer da vida, cara? Para onde você quer ir, para onde você está indo. E você vai construir um outro pilar nele, que 99% das pessoas eu preciso disso. Né? Um dos ingredientes de uma agenda campeã, de um vendedor campeão, é você, de fato, ter alguém contigo. Né? Ter alguém alguém que te ajude. Né? Todo mundo precisa de ajuda. Um psicólogo, geralmente ele tem um outro psicólogo com quem, não é isso? É isso aí. Então, o vendedor de sucesso ele também precisa, né? Um dos ingredientes daquela agenda campeã dele é, de fato, ele ser nutrido também. Uhum. E você faz isso top-down. Então, o outro pilar é a gestão das emoções. É a gestão das emoções. Porque você precisa ensinar isso. Não adianta você dar uma palestra, a gestão das emoções funciona assim. É cultura. Todo dia você tem que mostrar para ele através de relacionamento e tal. Então, ou seja, esses 2 pilares, eles são construídos através de cultura. E a cultura é dia a dia. Não tem jeito. Se você abre mão de cultura, você abriu mão da cultura, você abriu mão de maximizar seus resultados. E o processo de vendas, né? Ele é impressionante. Quando a gente conversa, por exemplo, com profissionais, eu converso com muitos profissionais de vendas já, foram 700 profissionais entre 2022 e 2023, 700 profissionais de mentoria. Né? E a gente percebe que quando a empresa não entrega essa cultura, ele inventa uma. Ele inventa uma cultura, né, para ele. E às vezes essa cultura ela tá baseada numa informação de que ele sexta-feira, por exemplo, não trabalha, de que ele não tem que colocar muita energia num determinado dia da semana, que o trabalho dele encerrou às 16 horas. Né? Ele se coloca dentro dessa posição. E aí eu vejo muitas vezes o profissional liberal, né, o representante, né, ou o profissional de site sales, aquele que está dentro do ambiente de ligação, fazendo, ele quer ser, eu quero a liberdade, mas ele não consegue mensurar que a liberdade deveria ser justamente o propósito dele construir o quanto que ele quer, em todas as horas que ele pode dentro desse ambiente. Né? Então eu vejo muito e converso muito desde a alta liderança até a base do processo de vendas, e o que eu percebo é que algumas empresas estão deixando essa cultura um pouco solta, né? E eu percebo que o cara que está livre, né, ele não usa o tempo livre dele para ganhar mais dinheiro, para colocar realmente propósito dentro desse ambiente. Eu não estou falando que o trabalho é mais importante que a família, o que é mais importante que a saúde. Não, existem momentos para tudo, né? Tem hora que o trabalho tem que ser mais importante, tem hora que a família tem que ser mais importante, tem hora que a saúde tem que ser mais importante, né, dentro desse contexto. Eu escuto muito o Joel falar isso, né? O Joel fala muito sobre isso, né? Falou, cara, teve época que eu tive que trabalhar mais do que olhar para a família. Né? Eu falo de, né, família, saúde, trabalho, mas qual é o momento que o trabalho tem que ser mais forte? Eu tenho percebido que as pessoas têm confundido um pouco liberdade, a liberdade de tempo, a liberdade, com produtividade. O quanto que eu quero realmente chegar dentro desse ambiente. E aí ele vai se encaixar em qualquer ambiente dentro do processo de vendas, que é o que você está falando. Se o profissional não tiver, na verdade, o emocional claro, um direcionamento muito claro, né? É o que eu entendi que você está falando. Dentro do ambiente Inside Sales, ele também vai ter resultados medianos. Então, o que segura ele? A cultura. Qual que é a cultura do negócio? A cultura é sem limite? Certo? Você quer ganhar 1.000 ou você quer ganhar 20 mil? Você quer ganhar 20 mil ou quer ganhar 100 mil? Tá contigo. Como você está se preparando internamente para ganhar 100 mil? Você está preparado para ganhar 100 mil? Certo? No sentido de a sua cabeça está preparada naquilo que você vai ter que escolher dentro do seu ambiente profissional para fazer isso acontecer. Então é o que você está dizendo, né? Putz, eu estou trabalhando a técnica, eu vou ter que trabalhar um emocional muito forte, para saber se é 1.000 ou 100 mil, porque a diferença do 1.000 e para o 100 mil é como você vai gerir esse tempo. É como você vai gerenciar, né, esse tempo na sua produtividade, nesse contexto. Às vezes você até pode trabalhar, muitas vezes eu falo muito com gestão de tempo, você pode até trabalhar ali 12 horas por dia. Trabalha pra caramba, mas não produz, ocupar-se não é produzir.
Tem muito disso. E aí vem a cultura, que eu acho que a cultura está envolvida em liderança, está envolvida em direcionamento, está dizendo para o colaborador para onde, né, para onde ele pode chegar. E aí eu começo a trabalhar melhor o quê? A produtividade dentro desse processo. É mais ou menos isso que você disse aqui pra gente, não foi assim? De forma... É porque você imagina o seguinte, Floriano. O cara tá contigo ali 8, 9 horas. O restante ele tá com a família. Tá. E assim, o tempo inteiro o meio tá te dando reunião. O tempo inteiro. Então, você não sabe quando ele... Assim, falando de um ambiente de inside sales, né? De CLT, você não sabe que tipo de reunião ele teve quando ele saiu. Você não sabe. E todo dia, cara, na nossa vida, né? Cara, quanto tipo de coisa que acontece no nosso dia a dia? É muita coisa. Então você não sabe o que ele experimentou naquela semana, naquele dia. Então, quando você tem esse hábito, né? E você tem que ter gente para isso, capacitada, né? Quando você tem esse hábito, né, com pessoas para disseminar a cultura dia a dia, você consegue trazer a mente dele, porque o ser humano é muito esquecido, né, cara? Um dos nossos ofícios naturais é esquecer das coisas, né? E o princípio da ingratidão é o esquecimento. Aí você começa a esquecer, você esquece da cultura, você esquece para onde você está indo, você esquece por quem você está lutando, você esquece que estão investindo em você. E aí, quando você começa a esquecer dessas coisas, você se torna uma pessoa ingrata. Quando você vê, é óbvio que você não está produzindo. Óbvio que você não está entregando. Você esqueceu. Esqueceu para onde você está indo, esqueceu pelo que você está lutando. Você começou a vender. Você virou um vendedor. É isso. Você só vende. Não. Você não só vende. Você faz muito mais do que vender. A venda, ela é o meio. E quando você se entrelaça, se entranha só com o meio, acabou, tu para de sonhar. E aí você vira um telemarketing. Exato. Proibido falar telemarketing. É isso aí. Não pode falar telemarketing. O Inside Sales em si, Jaile, ele é uma concepção de busca ativa? Ela é uma busca ativa fria, é uma busca ativa... Como é que eu consigo, como é que eu consigo mensurar um projeto de Inside Sales hoje num negócio? Boa. Eu acredito que o Inside Sales ele começa... A parte ativa do Inside Sales ela é um amadurecimento, na minha opinião. Tá? Eu entendo que o Inside Sales ele começa pequeno, para ele amadurecer, sólido, ele começa pequenininho, dá mais trabalho. É como eu falo, é simples. Não é fácil, nem todo mundo quer esse caminho, mas o caminho mais sólido é começar pequenininho e você vai amadurecendo, construindo teus líderes, legal? E ali você vai criando o teu time. Diretamente sobre essa parte da parte ativa, né, do Inside Sales. Eu acredito que é um amadurecimento porque a parte ativa do Inside Sales ele requer musculatura. Requer uma musculatura. Que se você tiver, por exemplo, a tua parte do digital, né? O teu digital for maduro, já for mais maduro, você já consegue proporcionar insumo para esse Inside Sales ele já ter um ponto de partida. Legal? Então, com esse ponto de partida, você começa a construir o teu Inside Sales. Obviamente, quanto melhor for esse insumo, né? Melhor a probabilidade de fechamento. Maior a probabilidade de fechamento. E aí você vai construindo o material humano, né? Que é a parte, aqueles 2 pilares que a gente comentou aqui. Você vai construindo o material humano para ele ir superando ele tem que superar a qualidade dos leads. O lead nunca pode ser considerado melhor do que o profissional. Esquece. Senão você acaba tendo... Cara, sensacional isso. Vai ter uma desculpa. O lead nunca pode ser melhor do que o profissional. O lead nunca pode ser melhor. Tô anotando aqui, cara. Gostei dessa. O insumo nunca pode ser melhor do que o profissional que vai trabalhar com esse insumo. Por quê? Aí eu vou trazer a bola pro chão aqui. Senão vai ter desculpa. Vai ter desculpa? Você não pode ter desculpa. Um vendedor ele não pode ter nenhuma desculpa para não vender. 0 desculpas. Um dos papéis do líder é fazer com que o vendedor ele não tenha nenhuma desculpa. 0. Inclusive, convencer, esse papel de convencimento, de construção, de condução, para que o vendedor entenda que aquele lead é bom.
se ele está achando que o lead é ruim porque ele não está conseguindo trabalhar direito. Então, ou seja, óbvio. Então, se o digital entrega um insumo melhor, óbvio, a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor. Mas não é ancorado só nisso daqui. Sim. Legal? Show. Então, ou seja, de posse disso, de posse desse insumo inicial, né, que o digital provém, que o digital provê, aquele cara que não finalizou o carrinho, né, a gente consegue iniciar uma célula, um trabalho, e aí você vai construindo a tua liderança. Num determinado momento de maturidade, você já consegue sim partir para uma parte ativa e sustentável. Inclusive, sem depender do digital. E com uma qualificação espetacular. Através das indicações. Sim. Né? Você começa a construir, na verdade, ali uma lista, certo, de clientes teoricamente quentes, de pessoas que já usufruíram, que já gostaram do projeto, já provaram do açúcar, o mel já está na boca, certo? Que vão ter realmente, certo, esse processo. Então, o que você está me dizendo é que quando eu olho para Insight Sales, é isso aí, eu posso trabalhar Insight Sales, né, com funil de vendas a partir do digital, né, o digital trabalhando para ele ali, fazendo o planejamento, a prospecção e a abordagem dentro desse contexto. E aí o ser humano, quando isso está amadurecido, quando isso ou está amadurecido, ou isso tem dentro da empresa, né, porque muitas empresas não têm ainda esse processo muito bem estabelecido. E aí eu vou trabalhar as outras fases do processo de vendas aqui, levantamento de necessidade, proposta de valor, né, objeções, fechamento, pós-venda. Né, ou seja, eu aproveito o ambiente digital para fazer isso aqui. Mas não necessariamente o Insight Sales precisa começar pelo digital. Ele pode começar por uma prospecção de lista. Lista, indicação, dentro desse contexto. Né, eu até estou te perguntando isso porque quando eu comecei, né, em 2021, a Colmeia Digital Company, eu, apesar de ter uma empresa, né, montar uma empresa no digital e a gente estar dentro do ambiente de prospecção, eu fui para uma lista. Eu fui buscar, na verdade, empresas no mercado que pudessem respeitar a LGPD, mas que me dessem dados públicos e catalogados do tipo de cliente que eu queria, para eu conseguir fazer o quê? Justamente a ligação ativa. Que o meu SDR começasse a ligar dentro de um planejamento muito bem estabelecido, qual é o tipo de cliente, que tipo de faturamento que eu quero, né, qual é o tipo de mercado que eu quero atacar. Então, um planejamento muito forte, muito claro para onde eu queria ir dentro desse ambiente. Escolhi um meio de prospecção, a gente vai mandar e-mail, a gente vai ligar. Naquele momento, era ligação. O nosso ambiente de prospecção era ligação. Então, eu conseguia, primeiro, colocar num olhar de lupa de futuro o cliente ideal para aquele momento. Então, planejei aquele cliente. O persona estava claro. Prospecção. Aí eu tinha a lista, certo, dos telefones. Prospecção do telefone. E o SDR ali começou a ligar. Isso é um Insight Sale? Isso é o início de um Insight Sale? Pode ser. Assim, o que eu estou dizendo é que você ter esse insumo inicialmente é legal. Isso ajuda bastante. Mas, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Vamos pro inglês? Tá, vamos pro inglês. Encontrei você na rua. Vou tirar 2 horas do meu dia para fazer isso que eu vou fazer com você aqui em alguns minutos. Encontrei com você na rua. Floriano, tudo bem? Tudo bem. Joia, bom dia. Bom dia. Desculpa, né? Não é Floriano, né? Não te conheço. Te encontrei na rua, não te conheço. Olá, tudo bem? Tudo bem. Cara, você tem 2 minutinhos para falar comigo rapidinho? Só tá, 2 minutinhos eu tenho. Tá, 2 minutinhos eu tenho. Pode ser? Pode. Como é que é o seu nome? Floriano. Ô, Floriano, show de bola. Você fala inglês, Floriano? Poxa, eu falo... Assim, eu entendo mais do que eu falo. Você entende mais do que eu falo. Super normal. No processo de aprendizado de línguas é assim mesmo, tá? Floriano, deixa eu te falar. Você hoje está estudando inglês? Não estou estudando inglês. Não? Tá. O inglês, ele seria algo importante para você? Seria. Sério? Sério. Tá. Só para eu saber aqui dentro dessa pesquisa, eu preciso saber, tá? O que está te impedindo hoje, já que é importante? Por que você não está estudando hoje? Pois é, né? Eu acho que eu estou deixando o tempo passar, né? Tá deixando... Eu estou deixando passar. Eu deveria estar fazendo inglês já, né? Eu acho que as oportunidades estão ali. Você acha? Tá. Legal. Vou fazer o seguinte, então, Floriano. Eu sou executivo de vendas, né, de uma escola de inglês. Né? A gente está, inclusive, com turmas abertas. Tá? A gente tem algumas vagas, né? Eu estou aqui num local aqui super selecionado, inclusive, para pegar alguns nomes, né? Realmente para bater um papo, para ver se de fato a gente consegue encaixar dentro dessas vagas que a gente tem para uma turma especial que a gente está fechando. Tá? Qual que é o seu telefone? Meu telefone é 219923. Ótimo, maravilha. Qual que é o melhor horário para eu trocar uma ideia contigo hoje mais tarde? Depois das 18. Depois das 18? Joia, maravilha. Floriano, até às 18, tá? Ok. Até lá. Fechado. Tudo de bom, ótimo dia. Eu vou fazer com mais
algumas pessoas. Vou construir aí em 2 horas uma lista aí muito boa. Você concorda? Concordo. Você entende? As perguntas são perguntas que, se o cara realmente ele foi dando sim para todas, eu vou ter uma lista muito bem qualificada para esse fim, né? Que é o inglês no caso aqui. Então, no final do dia, com 2 horinhas de trabalho, eu construí uma lista para ligar à noite ou à tarde. Se eu, por exemplo, tirar um dia para fazer isso, talvez eu construa uma lista para eu ligar a semana. Então, ou seja, não necessariamente eu não dependo, eu não sou refém de forma alguma para o Inside Sales. A palavra refém, ela me dá repulso. Eu não sou refém do digital. Se tiver, ótimo. Dá um pontapé mais rápido. Mas se eu não tiver, tem várias outras. Essa é uma das. Né? Essa é uma das formas que eu tenho para começar algo do zero. Né? Mas é interessante pelo seguinte, você tem que ter uma liderança comprada com o processo para se posicionar. Porque você imagina o seguinte, uma coisa é eu fazer essa entrevista com essa postura, né? Firme, sabendo o que eu estou fazendo, olhando no teu olho. Né? Outra coisa é, Floriano, vai fazer uma pesquisa com você? É outra coisa, é uma abordagem fria, ela repele, ela não conecta. É tudo sobre conexão, é tudo sobre conexão. Então, por exemplo, se eu tiver essa abordagem e eu não conseguir me conectar com a pessoa, provavelmente ela não vai nem me atender. É uma conexão rápida. Para construir uma lista, por exemplo, é uma questão. Então, eu estou te dando um exemplo de eu não ser refém do digital. Mas se já tiver ali. Perfeito. Tá legal. Perfeito. Tem muito a ver, é que você está falando assim, quando o ser humano está envolvido, tem muito a ver, certo, com a forma como você se apresenta. Perfeito? A gente tem falado muito sobre isso, a gente vê muito sobre essa questão. Então, é a firmeza, né? É aquela coisa. Eu já tenho uma cultura, porque se eu não tenho a cultura, eu não vou ter a firmeza para falar. Na verdade, se eu não tenho uma base do que eu preciso falar, eu vou ter medo de falar. Né? Eu acho que toda vez que eu encontro alguém que fala para mim assim, mas eu tenho dificuldade em falar, porque você não sabe profundamente aquilo que você quer falar. Certo? Você tem alguma dúvida, certo, para falar. Você pode ter várias dúvidas dentro de você. Várias. Não é sabe, não é só o que você está falando, é o que você conhece sobre o que você está falando. Eu participei, só fazendo um adendo aqui, me fez lembrar que eu participei de um curso de oratória, Jair, que o professor, muito inteligente, no primeiro dia ele passou 10 textos, eram 10 pessoas na turma, textos aleatórios, de coisas que provavelmente a gente, sabe, não dominava. Então, sobre foguete espacial, sobre não sei o que, estava ali, textos, e ele queria que a gente interpretasse e falasse. Mas a gente tinha 5 minutos para ler e lá na frente falar. É óbvio, né, que o medo de falar em público, de pegar um microfone, ele é presente dentro do sistema nervoso de muitas pessoas, no sentido de, dizem que o medo de falar em público só perde o medo da morte. A parada é sinistra mesmo. Então, quando eu fui fazer, né, ele falando sobre isso, mas olha como que você consegue colocar gatilhos, que a gente fala sobre o processo de vendas. E a gente começou, todo mundo leu rapidamente e tinha que ir para frente de um palco para falar sobre um assunto que você não dominava. O medo é muito maior de você falar, certo, para as pessoas. Ainda mais no primeiro momento que você não conhece ninguém. Ele tinha feito isso antes da gente se conhecer. Então, você não tinha a intimidade ainda do grupo, você não tinha nada disso ali. Aí, foi um fracasso. Para a maioria foi um grande fracasso. Certo? Falar sobre gente que travou, né, e não falou. Certo? Eu não lembro. Não consegui entender o processo. Aí depois ele falou assim, agora eu quero que você escreva uma coisa muito marcante na sua vida. Uma coisa engraçada ou uma coisa triste. Escreva rapidamente sobre esse assunto como tópico e vocês voltam daqui a 10 minutos para falar sobre isso. Todo mundo falou. Teve gente que estava no curso de oratória porque não conseguia falar, fez gente rir. Teve gente que fez os outros chorarem. Então, quando você domina, quando essa cultura já está enraizada, você fala muito melhor dentro de qualquer ambiente. Então, obviamente, quando você tem um ambiente de cultura muito forte, que está colocando segurança em quem está ali pedindo esse lead, seja por telefone, seja pessoalmente, ou para quem está escrevendo. Eu falo que todos os ambientes são muito importantes. Todas, eu acho que as abordagens são importantes no ambiente de Inside Sales. Eu tenho que escolher qual é o melhor naquele momento para mim. O que você falou, eu não dependo de nenhum deles. Eu não sou copywriter. Ok, você consegue falar? Você consegue pegar o telefone e ligar? Não, eu sei escrever muito bem. Então, vamos fazer agora um Inside Sales por e-mail, por mensagem. Você tem as técnicas da persuasão na escrita. Vamos trabalhar isso para um B2B, por exemplo. Vamos trabalhar isso dentro do LinkedIn, que é super... Se você consegue fazer um trabalho de Inside Sales dentro do LinkedIn,
todo escrito. Sim. Todo escrito. Uma prospecção escrita dentro do LinkedIn de pessoas que estão ali procurando determinados assuntos e de repente se conecta contigo. E você faz ali, no final da escrita, né, uma chamada para ação e a pessoa entra em contato contigo. Queria entender um pouco mais sobre isso. Eu queria entender um pouco mais. Você pode me explicar um pouco mais sobre esse assunto? Né, eu tô com uma, ou seja, é aquela coisa que eu falo sempre, né? Eu tenho uma dor e tem uma cura. Se você tiver a cura para essa dor, as coisas se encaixam dentro do processo de vendas. Exatamente. Então, eu acho que... e outra coisa muito legal que você trouxe, que me fez refletir aqui sobre o processo, é a importância justamente dessa fase que eu considero... Eu divido, Gélia, né, o processo de venda em fases. Eu trabalho exatamente 8 fases do processo de vendas para todo tipo de negociação. A terceira fase é abordagem de vendas. Então, você falou para mim que você planejou sair na rua para vender inglês. O tipo de prospecção vai ser abordagem. Se eu tenho o script certo, com a postura certa, com a cultura certa, certo? Eu tenho a possibilidade de, num próximo momento, como foi o seu estilo de vendas, ligar para ele para levantar a necessidade, fazer uma proposta de valor, combater as objeções e fechar com ele, talvez no mesmo dia, cara. Você fez de manhã, à noite está fechando com ele. Exatamente. Na verdade, quando você tem tudo isso, Floriano, eu vou até um pouco além. Quando você tem tudo isso, você não tem só vendas. Quando você tem tudo isso, você tem alta performance. Quando você combina tudo isso, você não só vende, você vende pra caramba. Porque num processo como esse, por exemplo, você falou da dor. No processo da conexão com o cliente, você não vai conseguir se conectar de verdade se você não conseguir encontrar a dor. Ou seja, o processo da conexão passa por você se colocar no lugar do cara. E, por exemplo, eu me recordo quando eu estava começando a vender, quando eu estava começando a liderar, eu me recordo que eu falava assim, quando eu estava treinando as pessoas, eu falava assim, você venderia isso para sua mãe? Ah, não sei. Então saiba. Porque muito mais do que persuadir, eu acredito num processo de vendas onde você conduz. Onde ao invés de convencer, você auxilia a pessoa. Né? Se você for olhar de forma racional, é técnica. É técnica. Mas com a técnica eu estou ajudando a pessoa eu estou ajudando o vendedor, na hora de conversar com o cliente, ele ser empático. E com o tempo, cara, o legal do processo de vendas, assim, ele é muito parecido com um processo de exercícios, né? De exercício, ou de academia, ou de... Por quê? Você vai fortalecendo o músculo, por exemplo, do brilho da voz. Você vai ficar forte em ter o brilho na voz. Qualquer conversa que você entrar, que você é intencional, cara, você pode ter, cara, acontecido alguma coisa ruim contigo no dia. Se você entrou para fazer aquilo, aquele teu músculo, se ele estiver forte, se o músculo do brilho na voz estiver forte, se você tiver exercitado muito esse músculo ele simplesmente vai saltar, porque você vai usar, você vai acionar aquele músculo. Obviamente que eu não estou falando de algo automático, estou falando de algo que você adquire. Né? É mais sobre autoconhecimento. Assim, sabe? Você entende, você consegue ser mais intencional no que você está entrando. É quase que um sniper, é quase que um agente especial. Ele entra, ele sabe, ele vai lá e... E tem um ponto importante que você está falando, que eu trago muito para o meu ambiente de vida, é que essa conexão com conhecimento prático e repetição daquilo que você faz vai ficar bom, provavelmente você vai se tornando um especialista. Né? E aí você... Cada vez mais, acabei de falar, né? Cada vez que você mostra para o mundo que você é um especialista baseado na cultura, baseado em tudo que você tem, na segurança que você tem para falar, e o mundo à sua volta começa a te reconhecer especialista naquilo que você está fazendo, né? Pela entonação da sua voz, né? Pela forma como você se coloca, pela forma como você responde, pela forma como você resolve, né? Pela forma como você apresenta os resultados dos seus clientes, né? De pessoas, né? Que já fizeram, que já compraram contigo e têm resultado. Quando isso vai acontecendo, quando você vai trazendo isso para dentro do seu ambiente de negociação, quando você pega todo esse ambiente, né, e constrói nele uma base forte para que eu consiga
o que você falou, não no ambiente de persuasão, mas no ambiente de condução de tomada de decisão, porque o processo de vendas é isso. O processo de vendas, para mim, Jair, é uma sequência lógica que leva ao óbvio. Se não for óbvio, o cara não vai fechar. Pois é. Se não for óbvio pode ser óbvio para você, mas se não for óbvio para o outro, ele não vai fechar. E como é que vai ser óbvio para o outro? Quando você consegue efetivamente, dentro de um ambiente especializado, mostrar, né, ajudar ele a tomar uma decisão baseado na dor dele, que aquilo vai curar aquela dor de alguma maneira. Quando você começa a ter essa conexão, você começa a ser reconhecido no seu ambiente interno e externo, né? Não só mais como um especialista, mas como uma autoridade naquilo que você faz. E quando você vira autoridade no que você faz, você não vende mais. As pessoas te compram. Eu acho que esse para mim, é a busca, né, do santo grau do processo de vendas. É quando você verdadeiramente não precisa mais vender. É quando as pessoas confiam tanto naquilo que você entrega, naquilo que você resolve, que a indicação, que tudo que você está construindo, o digital, tudo, faz o cara vir até você para comprar. E é isso, a gente tem vários exemplos. Quando a gente olha para o nosso lado, os nossos mentores, tudo que está acontecendo, fala assim, cara, esses caras não vendem mais. Eles, né, as pessoas querem comprar dele. Porque eles construíram né, uma base tão forte de autoridade, de verdade, de exemplos, tudo que está construindo. E aí quando eu potencializo isso, quando eu não me acomodo nessa autoridade, aí também, né? Porque tem muita gente que senta na cadeirinha confortável da autoridade, né, e aí vai perder, certo, o processo. Mas quando eu não me acomodo nesse processo, o meu Insight Sales, cara, ele explode. Ele vira um monstro de vendas. E aí, é o que você está falando. Aí agora é só multiplicar. Exatamente. Preparo mais pessoas, mais lideranças, contrato pessoas, trabalho as pessoas, busco ambientes diferentes de prospecção. Então eu vou para esse Omnichannel, que é o que a gente começou a falar. Aí eu vou para o digital, eu vou para abordagem na rua, eu vou para o telefonema, eu vou para o script por e-mail. E eu só escolho, na verdade, o ambiente certo para o lead certo e prospecção. Faz. Você tem, eu te vi falar uma vez uma sigla, CQN, sei alguma coisa, que pega. Qual que é, cara? Fala pra mim, eu queria lembrar. Esse dia eu tava tentando lembrar e não consegui lembrar. Qual que é, cara? Pegou, cara, essa sigla pegou. Qual que é? Do agente ao Flávio Augusto, todo mundo fala essa sigla. Qual que é? PTL. PTL. Chama PTL, assim, ó. Quando o cara ele vinha com uma desculpa, alguma coisa. Isso, cara, foi assim. Essa sigla eu criei, né? Poxa, eu vou falar criei, não é? Enfim, eu lancei, vou falar eu lancei, vai. Eu lancei essa sigla, assim, com 1 mês e meio. Quando eu comecei a liderar, eu já lancei essa sigla por conta do quê? Das desculpas, né? Que o vendedor, ele traz desculpas, né? Desculpas, e ele tenta, inclusive, se convencer daquelas desculpas. E aí eu sempre trazia, para alguns determinados, para a maioria das situações, eu tinha um remédio que chamava PTL. O que é o PTL? O PTL era o seguinte, pega o telefone e liga. Entendeu? Esse é o PTL. Pega o telefone e liga. Funciona com uma beleza, cara. Inclusive, ele é profilático. Inclusive. Pegou. Cara, PTL. Pega o telefone e liga. Pega o telefone e liga. É isso, cara. Ação, né? Ação. Porque na maioria das vezes, não em todos os casos, mas na maioria das vezes, o parafuso que está precisando apertar é ação. É ação. Às vezes ele não está fazendo por falta de gestão de emoção, falta de fome, preguiça, né? Você precisa entender. Má administração do tempo. Má administração do tempo. Acontece, né? O trabalho de vendas, talvez eu entre até numa outra seara aqui, se você me puxa, se for necessário. O trabalho de vendas, ele flerta com, assim, de alta performance. Um trabalho de vendas de alta performance flerta com a lesão o tempo inteiro. É igual um atleta. Um atleta de alta performance, ele tá ali, cara, ele tá assim, a 1 milímetro da lesão. Tá muito próximo. E aí ele volta, vai lá, entra no gelo, né? O trabalho de vendas em alta performance, ele tá flertando com a lesão o tempo inteiro. E aí ele realmente ele se esbarra nessa questão de agenda, como você comentou, né? E o problema de agenda, geralmente, é você achar que a agenda é bidimensional, né? Então, ou seja, é tempo, esforço e acabou. Aprendi que tem um tridimensional. Olha, eu transbordando. Não, vai. Existe a agenda, quando você começa a enxergar ela de forma tridimensional, é quando você realmente está extrapolando ali, você está crescendo, né, em termos de liderança e fazendo de fato acontecer a tua alta performance em vendas e o teu sucesso, né? Por quê? Qual que é a tridimensionalidade da agenda? Quando você forma um líder, então, por exemplo, vamos lá.
diretamente você consegue atingir o quê? Com qualidade. 10 pessoas? 10 líderes? Alguns 15, alguns 5. Vamos lá, vamos imaginar uma pessoa de 10. Tá. Desses 10 você formou um líder. Você construiu. É formação, tá? É formação. Ou seja, mesmo se você for no mercado e trouxe um cara que ele tem um rótulo de líder, você precisa colocar ali o teu DNA. Porque assim, cultura, vendas de vendas, novo. mas tem cultura. Cada empresa tem uma, você tem que respeitar isso, você tem que de fato formar aquele cara. Você consegue atingir 20. A tua agenda acabou de ser tridimensionalizada. Você conseguiu atingir mais. Você consegue com o mesmo tempo que você atingia 10 pessoas, você consegue atingir 20. Outros itens que trazem tridimensionalidade para a agenda, know-how. Então, ou seja, quando você tem uma experiência em algo, você consegue fazer em menos tempo. Então, todos esses fatores trazem tridimensionalidade para a tua agenda. Só que você precisa exercitar esses músculos e construir essa tridimensionalidade para você aproveitar melhor a tua agenda. Mas não tem como você furar processo. Você não tem como. Puxa, cara. Ótimo isso aí, cara. Matei. Hoje eu já começo a Não é hoje. Você vai construir. É o que você falou no início. Às vezes eu tenho que começar pequeno e eu vou medindo o resultado e vou crescendo. Né? Eu acho que esse é um segredo, assim, é um segredo de vendas. Uhum. No sentido de esse crescimento sustentável do processo de venda, se você realmente quer crescer, você vai ter que, isso aí, criando redes de conexões internas para aumentar isso aí, a tridimensionalidade da sua agenda, porque você sozinho vai chegar até um determinado momento e depois você não consegue mais fazer. Liderança cresce um pouco mais. Liderança cresce um pouco mais dentro desse processo. Não, sensacional essa ideia da tridimensionalidade da sua agenda. Transbordou. Pô, de forma... Eu já peguei pra mim isso aqui, né? Bateu aí, cara. Bateu aqui, pô. Falei, cara, peraí, cara. Como é que eu tenho que fazer um tridimensional lá no meu negócio? Isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo pro crescimento de gestão. E o que veio também na minha cabeça é que, por exemplo... Não estou dizendo que a faculdade não seja importante. Pelo contrário, existem vários outros fatores dentro de um ambiente de faculdade que fazem as pessoas crescer. Eu incentivo meus filhos a fazerem faculdade. Hoje a gente incentivo, eu vou continuar incentivando eles a estarem dentro desse ambiente. Mas o que eu percebo hoje é que ao invés de o cara ir para trás hoje de uma pós-graduação, por exemplo, ele pega um mentor e fica 6 meses com ele. Você fez, né? Você tridimensionalizou, né, a sua cultura em 6 meses. Rapidamente. Então, tem muita gente escolhendo, ao invés de eu ter que investir 4 anos para aprender alguma coisa, 3 anos para eu ter a resposta, cara, eu vou num cara fera, certo? Pago ele, certo? Fico 6 meses com ele. Depois transborda. Certo? E depois transborda. Eu vou transbordar, não é verdade? E eu vejo isso porque eu sou procurado muito, né? Muita mentoria. E é exatamente esse conceito. É uma forma de você transbordar, certo? A sua agenda, certo? Num curto espaço de tempo e trazer, certo? Conhecimento através do conhecimento de alguém que já foi lá, já correu, já quebrou, já cresceu de novo, já fez, sabe quais são os caminhos, né? Consegue te direcionar para esse processo. Tem uma coisa que eu quero tocar aqui, importante do processo de Insight Sales, que é informação. Informação. Eu percebo através até de clientes que eu tenho, né? Sejam de mentoria, seja através da Comédia Digital Company, ou seja, a gente faz um trabalho, né, do início que você falou do Insight Sales, através das redes sociais, entrega na mão, certo? Já assim, pronto para dentro desse ambiente. Eu teria dezenas de exemplos para falar de empresas pequenas e grandes. E aí eu já consegui, dentro do Insight Sales, trazer, ou seja, eu já consegui fazer essa abordagem, através do planejamento, da prospecção, planejamento da abordagem de vendas, já para a equipe de vendas trabalhar a segunda etapa. Então, assim, eu fui o SDR, né? E a gente traz já para um ambiente de fechamento, ou seja, de condução. E eu vejo muita gente negligenciando essa informação dentro de um sistema, por que não fechou, por que fechou, né? Ou seja, essa organização. Não adianta nada, né, Gélia, você começar um Insight Sales, eu ir para a rua, né, fazer toda a anotação e ir para dentro do cliente, ligar para ele, negligenciando as informações que eu já consegui.
Né? Porque aí eu acho que é até um desrespeito, e eu acho que acontece muitas vezes isso. Né? Trabalhei, vou te dar um exemplo claro aqui. Trabalhamos por uma empresa, uma das maiores empresas de venda de plano de saúde. A gente fazia uma transação, por exemplo, de um plano de saúde X. Aí o lead chegava com aquela oferta, planejamento, prospecção e oferta, script. Aí ele falou assim, cara, me interessei por esse X. Aí ele entrava para dentro do ambiente agora o quê? A etapa de construção de necessidade, proposta de valor, objeções e fechamento. Oi, Jailer, tudo bem? Vi que você entrou em contato com a gente entrou em contato com a gente, deixou aqui seu telefone. Você está procurando o quê? Já estava evidente o que ele estava procurando, né? Tipo assim, eu já estou falando com o cara sem saber o que ele quer. Posso te oferecer aqui uma proposta do plano Y? Aí o cara do outro lado falou assim, putz, tá bom, deixa eu ir para o plano Y para olhar. Eu negligenciei a informação. Quando eu negligencio informação, né, quando eu estou cortando o Insight 6 no meio, né? Eu estou prejudicando efetivamente o meu processo final, que é o fechamento. Como é que vocês trabalham? Como é que você vê isso? Né? Esse levantamento, certo, de informações do cliente. E quando eu trabalho, o que eu vejo muitas vezes é que eu trabalho de forma... É como se eu estivesse jogando uma tarrafa, sabe? E não um anzol certo para pescar. Vejo que tem muita gente falhando no Insight Sales exatamente nesse ponto específico. Tem uma outra empresa, uma maior empresa de depilação laser do mundo. Ela vai para dentro do Insight Sales, já para dentro do ambiente interno. Eu vou para dentro da minha lista de clientes. Eu quero fazer ali um upsell ou um cross-selling. Só que eu mando, ao invés de falar assim, Jailer, vi que você, homem, 40 anos, né, já teve com a gente aqui, fez, por exemplo, uma depilação no nariz, fez lá uma aplicação. Certo? Coloquei lá nas informações do Jailer, barba, homem, 46 anos e tudo mais. Ao invés de eu te mandar assim, oi Jailer, tudo bem? Estamos com 50% de desconto na nossa linha e eu queria te oferecer a faixa de barba para você falar com a gente. Faz sentido para você a gente apresentar uma proposta? Manda para todo mundo assim, oi Jailer, tudo bem? A gente está com 50% de desconto em axila e virilha. Você quer fazer? Ou seja, a informação está lá e eu não uso a informação a meu favor. Né? Então, assim, eu não estou trabalhando vendas com alta performance. Eu estou simplesmente jogando uma tarrafa e tentando buscar. Como é que vocês olham para esse processo da info? Como é que você colhe essa informação? Hoje, você acredita que o CRM ele é importante para você, sabe, ter o quê? Ter informações para que o profissional de vendas consiga melhorar a sua conexão dentro desse processo? Então, assim, eu quero falar de informação. Informação de vendas dentro do Insight Sales. Como é que a gente usa isso da melhor maneira possível? Acredito que parte do princípio de aonde estão, né, essas informações. Né? Então, ou seja, na área comercial, a gente usando um CRM, não precisa ser um CRM. CRM é a sigla Customer... como é que é mesmo, gente? A sigla de CRM? Customer... bom, enfim, esqueci. Mas tudo... aonde está a informação? Né? Então, assim, partindo do princípio que você tem a informação, é basicamente técnica e treinamento. Né? A abordagem ela entra num outro tripé. Então, ou seja, à medida que aquele colaborador, né, aquele vendedor, aquele executivo de vendas, ele sabe aonde está a informação, é uma questão realmente de você treinar e sempre colocar e inserir aquilo numa técnica. Por exemplo, a técnica e a postura ela é tão importante, vamos partir do princípio que não tem a informação do plano de saúde, por exemplo. Né? Então, vou ligar para o Floriano, aí eu já sei quem é, pelo menos o nome, né? O nome e o telefone. Não exatamente. A maioria das vezes o nome do telefone está ali. Então, vamos supor que não tenho informação. Floriano, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Aqui quem está falando é o Jailer. Eu sou aqui da empresa X. Né? Percebi que você teve interesse em alguns dos nossos produtos há um tempo. Só que o que acontece? O tempo passa, né, Floriano? As necessidades mudam. Você tem hoje alguma necessidade dentro desse escopo de plano de saúde? Como que você está em cima disso, cara? Então, assim, ali você tem uma oportunidade. Através de técnica, é uma técnica. Né? É um script. Mas tem também a parte de postura, conexão, brilho na voz. Né? Porque a partir do momento... Vamos supor que você tenha a informação, mas o teu alô foi um alô
mala, né? Foi um alô frio, desconexo, não presente, você pode até ter informação, mas se não há conexão, a chance do fechamento diminui exponencialmente, se não há conexão. Olha, se você tiver a conexão, mas não tiver a informação e construir da forma correta, de uma forma que conecte, também está tudo certo. Então, ou seja, aí entra aquele ponto, né? Então, ou seja, o vendedor ele não pode ter nenhuma desculpa. Inclusive, não ter a informação não pode ser uma desculpa para ele. Você não tem a informação? Então busca a informação. Você não sabe como? Vem cá, deixa eu te ensinar como é que faz. Ó, você faz assim, assim, assim. Ele vai na primeira, e aí você trabalha também expectativa. Ó, você não vai acertar de primeira, na segunda, você vai construir. Você vai fazer esse músculo aí. Esse teu músculo ele começa a ficar bom com 2 dias. Ó, vai lá, rebenta. E ele vai, desenvolve. Obviamente que se tiver a informação fica mais simples, né, cara? Pois é, né? Eu acho que, eu estou te falando, acho que as pessoas estão negligenciando uma ferramenta ou dizem que informação é dinheiro, informação é tudo, né? As pessoas mais ricas do mundo são as pessoas mais bem informadas. Não são as pessoas, né, que trabalham mais. Ou que as pessoas mais ricas do mundo são aquelas mais bem informadas. Isso aí, existem 2 maneiras, né? Se o Insight Sales já me trouxe a informação, trabalhe com a informação. Se ele não te trouxe a informação, busque o máximo de informação. Porque se você tem informação, você tem parte dessa comissão no seu bolso. Porque se você consegue entender essa informação, você vai, obviamente, usá-la dentro do seu processo de vendas. Certo? Ou seja, se você entender que tem uma dor e você tem a cura para essa dor, o médico chega na sua frente, certo? Ele faz perguntas. O que você está sentindo? Como é que foi ontem? O que você comeu? Certo? Na sua família, tem alguma pessoa que passou por essa mesma situação? Deixa eu dar uma olhadinha aqui um pouco mais. Vamos fazer um exame aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu tocar. Deixa eu ver alguma coisa. Certo? Fazer um exame ali de toque abdominal, certo? Para ver se é no pescoço, o que é. Deixa eu estar entendendo. Aí o que você falou, ele às vezes pode conseguir através dessa anamnésia, conseguir algum diagnóstico antes mesmo do exame. Mas ele só consegue se ele tiver informação. Se ele não tiver informação, ele vai prescrever errado. Né? Ele vai ser investigativo. Hoje a tecnologia, quando eu falo de CRM, quando eu falo de ambientes, hoje o que o médico faz? O médico ele pede um exame, porque ele usa a tecnologia para ajudar ele a tomar uma decisão. Porra, o vendedor, certo, precisa ser investigativo como um médico. Porque se ele consegue ser investigativo numa primeira ligação, numa segunda ligação, numa abordagem, certo, na rua, depois uma ligação, o que ele usou, pegou o nome, putz, vai para a rede social, pesquisa um pouco, vê quem é. Se você consegue encontrar, isso aí, se você conseguiu construir uma lista de 20 pessoas, você tem o nome e sobrenome da pessoa, certo? Se você tiver um mínimo de memória fotográfica, você vai na rede social hoje, certo? E a pessoa tem, vamos lá, vamos colocar todas as coisas acontecendo de forma positiva. Tem o ambiente aberto de rede social. Essa pessoa que eu falei hoje. A quantidade de informação que eu tenho para fazer uma ligação. Ele pode fazer essa ligação sem informação? Já ele pode. Ele pode. Mas para mim, eu converso muito lá na empresa, o profissional que está deixando de ter esse ambiente investigativo, de ter informação na mão, ele está perdendo uma oportunidade muito grande de se conectar. O que você falou é conexão. É conexão. Então, se eu entro dentro de um ambiente, por exemplo, de uma rede social, eu quero vender inglês e vejo que o cara viaja 3 vezes no ano para surfar. Estou dando um exemplo aqui. Viagem da Indonésia, vai ser o quê? Cara, você viaja. Cara, vi que você viaja. Você faz algumas viagens. Cara, se você falasse inglês, seria muito melhor a sua conexão com o mundo do surf. Quando você viaja, caramba, eu fico lá fazendo mímica, Pois é, e se fosse uma coisa interessante, você pudesse agora se comunicar de uma maneira fazer mais amizades, se conectar com as pessoas, seria legal para você? Pô, seria super interessante. Aí a gente começa a entrar dentro do ambiente, de processo de vendas. Então, o que eu concordo com você, tá, Gélia? Eu acho que não tem desculpa. Não tem desculpa. O vendedor, dentro do processo de site, ele tem a oportunidade de criar essa conexão fazendo boas perguntas, como o médico faz. Ele está construindo, ele tá escrevendo aqui do lado uma receita, ele está entendendo o que está acontecendo, para ele dar a receita certa para a pessoa. Agora, a gente hoje trabalha na era da informação, da tecnologia. Ter a informação, preencher bem um CRM, sabe? Usar realmente a tecnologia a nosso favor. Certo? Seja para o atendimento direto ou para um pós-venda depois, vai fazer com que o profissional de vendas você tenha mais sucesso no fechamento.
Ele vai conseguir. Não tem desculpa, você falou bem. Não tem desculpa para não fazer. Mas na era da informação, na era da informação, nós estamos na era da informação. Está tudo na palma da mão hoje. Você faz uma busca, você entende rapidamente. Né? Então, eu fui abordado na rua pelo Wiser. Eu chego em casa e faço quem é. Vai me dar tudo. Quem é o dono, quem não é, quem fez, quem são as pessoas. Quem tá ali. Aqui me abordou foi o Jair. Deixa eu entrar aqui, Jair. Olha, ele aqui, ele está aqui, a rede social dele está aqui. Na era da informação, eu não estar conectado com a informação, eu acho que tem sido um erro e é um alerta que eu faço. Um alerta que eu faço a você profissional, a você empresário, a você executivo. Tem muita gente conectada e pouca gente concentrada. Começa a se concentrar, certo? Na informação que você está trabalhando. Né? Eu acho que, às vezes, é mais importante eu ter 20 leads no dia e trabalhar essa informação para ter assertividade no meu fechamento do que eu ter 50 com baixo nível de informação e ir para o Pesque Pague. Não sei se faz sentido para você o que eu estou falando. Não, faz. Tem alguns produtos, né, que eles são mais abrangentes, né? Mas tem alguns produtos de nicho. Quanto mais nichado, quanto mais informação, né, é melhor. Ou seja, até mesmo os mais abertos. Né? Então, ou seja, quando você tem mais informação, você traz mais qualidade. Você pode até não usar a informação de forma direta, você pode usar de forma indireta. Por exemplo, o caso do surf. Né? Então, você pode usar de forma indireta. Como seria usar de forma indireta? Né? No caso do inglês, né, por exemplo, que você citou, por que o inglês seria importante para você? E ele não solta o surf. Floriano. Cara, tudo legal. Mas deixa eu entender o seguinte. O seu hobby, cara, qual que é o teu hobby? Pronto, acabou. Legal. E aí você fez ali... Ou seja, você usou a informação ao teu favor. Você já entrou sabendo o piso que você ia encontrar, se era engenheiro, se é casado, se tem um hobby, se viaja. Né? Você já entrou sabendo dessas informações. Você já entrou sabendo que é um potencial comprador de fato. E sabendo ali mais ou menos para onde que você, né, você vai jogar o jogo. O jogo do convencimento? Não, o jogo da condução. O jogo da condução. Né? O jogo de resolver uma dor. Deixa eu encontrar. Cara, eu acho que a dor desse cara está na viagem do surf. Né? Ou seja, você usou a informação para, primeiro, saber que você está ligando para um de fato potencial e para ajudar ele de uma forma até mais rápida, né? Dentro do que de fato ele precisa. Né? Então, ou seja, é a informação de fato trazendo qualidade. A informação é tudo. E o processo de conexão te ajuda também a clarificar as informações que você tem, né? E até trazer mais informações. E aí ter o teu CRM para você registrar. Exato. E eu falo assim, eu não sei se eu estou fazendo certo, até... por exemplo, lá na empresa, eu tenho pedido para eles perderem mais tempo no planejamento, ou seja, no sentido, chegou de manhã. Cara, eu preciso que vocês 2 horas primeiro planejem exatamente o que vai acontecer né, durante o dia. Então, se a gente decidiu que na semana a gente vai trabalhar 3 nichos diferentes, certo? De empresas, né? A gente primeiro vai planejar, vai entender, certo? Quais são as empresas, aí separar o telefone, entender um pouco sobre essa informação, ver se o cara tem site, ver se ele tá aberto. E aí ele tem ali, certo? No dia, ele tem que fazer isso com X número de ligações, né? Para buscar essas empresas e fazer. Então ele perde, assim, ele não chega ligando, não sei se, né, ele não chega ligando. Ele tem pelo menos 2 horas, certo, de planejamento, ele planeja exatamente aquilo que o planejamento é baseado numa orientação, né, não está na cabeça dele. A orientação é essa. Então eles chegam, a gente conversa um pouco sobre o que aconteceu, a gente entende que continua, certo, com o planejamento, entendeu que continua com o planejamento, o planejamento master. E eu costumo dizer, a gente subdivide o planejamento master em vários outros micro planejamentos com estratégias diferentes e eles começam, certo, a atrair esse público. Mas se eles vão para a ligação, quando eles estão já com um nível de entendimento, certo, do
daquele nicho, do Entendi. processo, maior. Eu falo mais. Sabe o que eu estimulo, Jair? Eu estimulo eles, por exemplo, aí a cultura. Todo mundo faz? Não, mas os que se fazem se dão melhor. Falo, chega de manhã e a primeira coisa que você vai fazer, então vamos supor que a gente está no nicho de pet shop. Estou dando um exemplo aqui. Legal. Então a gente está no nicho de pet shop. Chegou na empresa, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu computador e procurar notícias sobre pet shop, econômicas, Legal. ou sociais, ou o que está acontecendo nesse universo. Então, assim, no começo do dia, sabe, já um pouco certo? Entendendo o que está acontecendo naquele ambiente. É para clínicas de oftalmologia. Cara, entra no Google, Legal. clica clínica de oftalmologia, o que está acontecendo nesse universo? E aí você entra dentro desse ambiente e o quê? Aí você está no planejamento ainda, levantando informações, e aí o cara já separou ali 10 clínicas de oftalmologia para ligar. E aí ele já deu uma olhada no que está acontecendo no mercado, viu o que está acontecendo, se tem alguma coisa nova, alguma tecnologia que surgiu. Ele não precisa ser profundo, mas ele sabe um pouco do que está acontecendo. Ele tem o telefone, aí ele entra em contato e as perguntas dele já são formuladas dentro daquilo que ele já, interagiu. Ou ele entra dentro da rede social, por exemplo, do cliente e percebe algumas oportunidades ali, só que ele não vai falar assim, você está falhando aqui. Ele vai fazer uma pergunta assim, isso aqui está te atendendo? Se você tivesse esse ambiente aqui, assim, isso seria interessante para você? Você já constrói relacionamento através das redes sociais, certo? Com o que você tem hoje. Os seus destaques, né, eles são separados por especialidade, por isso, por aquilo. Você já consegue fazer esse tipo de... Não tenho. Posso te apresentar, certo? Uma solução que está dando certo para a clínica X, Y, Z, eu posso aqui compartilhar com você, certo? No momento oportuno. Posso. A gente pode marcar uma reunião, então, com o nosso especialista, que ele vai conseguir apresentar para você todos esses cases de sucesso, te mostrar alguns perfis que são muito parecidos com aquilo que você faz, mas com uma visão diferente. Cara, quero muito. Quero muito. Então, ele acha que está falando com um SDR especialista na área dele ali. E a gente vai mudando, Jair. E eu falo sempre com eles. Não comecem um dia sem estar respirando aquilo que você vai buscar. Porque por mais que você não seja um especialista naquilo, só de você ter lido, o ser humano já se sente fortalecido. É o cara que vai na academia no primeiro dia e sai assim, né? Então, assim, né? Ele falou assim, você leu alguma coisa sobre o assunto, né? E se você tem um pouco de habilidade, olhou um pouquinho para aqueles clientes ali, cara, o nível de conexão que você vai ter com as pessoas do outro lado para marcar marcar uma reunião é muito forte, né? Dentro desse conceito. Eu trago isso para dentro do meu ambiente site sales, sabe? Ele fica um pouco mais demorado, ele às vezes não é mais escalável no sentido da velocidade, mas ele tem sido um pouco mais assertivo. Estou fazendo certo, Jair? Cara, quem sou eu para dizer, Floriano, se você está fazendo certo ou não, errado? Pô, não, senhor. Na minha visão, existe o certo e o errado, ele está muito relacionado assim, ao nicho, ao subnicho. É o resultado, né? Assim, se é B2C, se é B2B. Né? Obviamente que o que diz se está certo ou se está errado é o resultado, obviamente baseado em valores, em princípios. Né? Eu gosto muito de crescer um negócio com verdade, não precisa mentir para o cliente, sabe? Não precisa de jeitinho, não precisa. Olha, você pode até fazer, não tem problema, é teu, é contigo isso daí. Dentro dos negócios que a gente não constrói com mentira. Por princípios e valores, sim, mas também por inteligência. Por quê? Cara, a verdade é tão bonita, cara. A verdade é tão bonita. Então, ou seja, quando você trabalha num processo de vendas que você está conduzindo e não está convencendo, a verdade ela está totalmente ao teu favor. É isso. Totalmente. E quando você tem a informação, inclusive, meu amigo, por isso que eu te falo, quando você tem todos os elementos, a gente está falando sobre alta performance de vendas, né? Realmente. Então, ou seja, em cima disso, né, que a gente constrói algo sólido. É algo sólido. Né? Não é algo que o vento vai bater e vai derrubar. Eu costumo dizer lá na empresa, para todo mundo, para quem quiser escutar, e falo sempre, quando eu tenho oportunidade, o processo de vendas ele é uma troca de interesses, é uma troca de interesses. Mas ela tem que ser interessante, não interesseira. Boa, é isso. É uma troca de interesse, cara. É uma troca de interesses, entendeu? Assim, você não vai ficar com medo, certo? Porque o cara tem medo de vender, porque ele acha que ele vai ser, né? Ele vai ultrapassar um limite. Mas, cara, sim. Então tenha certeza, o processo de vendas é uma troca de interesses, desde que ela seja interessante
e não interesseira. That's it. E o cliente sabe quando ela é interesseira. O cliente sabe, cara. E aí, quando ele entende que você está agindo de forma a ser interessante para as duas, interesseira para as duas partes, que seja para as duas, quando ele entende isso, é mais um ponto de conexão. É tudo conexão, cara. É isso. É tudo conecta, tudo conecta. E, né? e não tem jeito, né, cara? Por mais que as pessoas tenham medo da tecnologia, o processo de vendas ainda, por muitos anos, vai estar na mão, certo? Dessa conexão entre as pessoas. Acho que só as pessoas vão conseguir traduzir, certo? De uma forma clara e objetiva essa troca mútua, né? de interesses interessantes. Você sabe que, assim, sempre a gente está aqui conversando, vai ter algumas pessoas aí, né, ouvindo e tirando conclusões do que a gente está falando. É interessante que às vezes a gente vai falar sobre um processo que não vai fazer sentido para ti. Por conta do teu nicho, por conta da tua área de atuação, por conta da maturidade da tua área comercial, tudo isso, né? Por conta disso tudo. Entretanto, tem o cerne, né? Se você, cara, qual que é o ponto central de venda? Não pode faltar negócio nenhum. Conexão. Inclusive no B2B. Não estou falando só do B2C aqui. Então, ou seja, independente do nicho de atuação, independente do subnicho, se é B2B, se você está vendendo para a empresa, se você está vendendo diretamente para o cliente, se você é o consultor, a conexão é o ponto central. É o ponto central. Sem ela não tem alta performance. Não tem alta performance. E um outro ponto que eu coloco, até para a gente indo para o final aqui do nosso podcast, é dizer que... Mas brincadeira, né? O pessoal não fez estão fazendo em casa. Desse entendimento, né? Que essa conexão hoje na era da informação, ela está sendo gerada pelo nível de resultado que você causa no meio à sua volta. Se preocupe com isso. Se preocupe com isso. Se preocupe em trabalhar o entendimento de como o seu resultado ele está transbordando no mundo à sua volta. Através, né, da prova social, das pessoas que estão sendo impactadas, dos seus números, de tudo que está acontecendo, né, ali. A ideia hoje de um processo de vendas eficaz, de alta performance, é quando você consegue, né, transformar, né, esse relacionamento através dos seus resultados. Né? Hoje, o que mais tem hoje são vendedores, né, querendo mostrar o seu portfólio. Ao invés de terem vendedores querendo mostrar para o mundo à sua volta o quão de resultado ele está trazendo para dentro desse ambiente. E se você quer verdadeiramente construir uma relação, uma conexão, né, que te deixe próximo desse lead, mostre resultados. Não está na persuasão, Jailer. Não está mais essa coisa da técnica de convencer os outros, de persuadir, certo? Sabe? Isso ficou tão forte durante muitos anos que tornou o vendedor o cara chato. É por isso que o vendedor ele é taxado, porque ele quer te convencer, baseado numa dor dele, não na sua. Mas quando você começa a focar nos resultados que você tem, nos resultados que você traz para o mercado, para o mundo à sua volta, as pessoas começam a querer se conectar com você de alguma maneira. Quando você conversa com o público certo, né, que tem essa dor, né, na qual você resolve, que você está resolvendo de outras empresas, de outras pessoas, é a conexão verdadeira. Ela pode até virar uma amizade em algum momento, na recorrência do pós-venda, na recorrência da intimidade. Mas inicialmente, a sua relação dentre hoje um universo extremamente competitivo, onde eu compro pelo telefone, eu compro pelo e-mail, eu compro com um vendedor, eu compro pelo telefone, eu tenho hoje o quê? Hábitos diferentes de consumo. O que eu preciso me concentrar para ter essa conectividade? Mostre os seus resultados. Mostre os resultados que estão à sua volta, que você vai construir conexões, certo? Verdadeiras, de pessoas que estão precisando de você. É o que você falou, se você for honesto, certo? Se você for verdadeiro, se a sua proposta de valor, né, ela elevar o nível de consciência do seu lead ao ponto dele entender que ele precisa de você, você até pula a fase da objeção. Você só assina o contrato. Se você transborda, é sólido e perene. É isso. Se for dessa forma, é sólido e perene. Certamente.
façamos Inside Sales sólidos e perenes. Sólidos e perenes. Com verdade, né? E muita venda. Não é não, meu amigo? Vamos Jalen, nessa. obrigado, de verdade, cara. Papo incrível. Ficarei aqui horas conversando com você, meu amigo. De verdade, obrigado pela sua presença aqui, pela sua contribuição, né, ao segredo das vendas e que estejamos juntos em muitos outros projetos no futuro próximo. Tá bom, meu amigo? Tamo junto. Eu que agradeço o convite, agradeço a consideração, agradeço a tua audiência. Obrigado, cara, foi muito delicioso. Delicioso, foi muito bom. Eu ficaria aqui por horas também, a gente tem que tomar cuidado, cara. É isso aí. Vamos juntos. Segredo das vendas, até o próximo episódio.